Havia um homem separado desde o ventre materno, escolhido não pelos méritos humanos, mas pelo decreto divino. Seu nome era Sansão, o nazireu de Deus, cuja vida era um sinal vivo da aliança entre o Altíssimo e o seu povo. Sobre ele repousava um mistério. Cada fio de cabelo em sua cabeça era um testemunho silencioso da fidelidade de Deus, e sua força não nascia de músculos mortais, mas da presença do Espírito que nele habitava. Enquanto seus cabelos crescia também a lembrança de que sua vida não lhe pertencia ao Senhor. Mas se seus braços eram muralhas impenetráveis, seu coração era terreno vulnerável, pois as Escrituras revelam uma verdade que atravessa os séculos. Não é o rugido de um leão que mais ameaça o homem de Deus, mas o sussurro da tentação. E Sansão, apesar de ter vencido exércitos, nunca aprendeu a vencer o próprio desejo. Foi nesse cenário que surgiu Dalila, figura envolta em sombras e lembrada como maldição eterna. Ela não apareceu apenas como mulher, mas como armadilha. Sua presença foi o elo visível entre o desejo humano e o propósito das trevas. Os filisteus, inimigos jurados de Israel, sabiam que nenhuma lança poderia atravessar o corpo de Sansão, e nenhuma espada poderia derrubá-lo em batalha. Mas sabiam também que havia uma fraqueza escondida no coração do herói, a fascinação pelo olhar feminino, o cativeiro da paixão sem discernimento. Dalila foi escolhida para ser a porta de entrada dessa ruína. Comprada com prata, movida por promessas de honra entre os inimigos, tornou-se símbolo da traição disfarçada em afeto. Não precisava de correntes, pois suas palavras já eram grilhões. Não necessitava de muralhas, pois seus abraços eram cárcere. Dalila tornou-se a cela invisível onde Sansão entrou voluntariamente. A sedução foi sua arma, e sua estratégia foi paciente. Não lançou flechas, não ergueu espada, não queimou campos. Antes, ergueu sorrisos que ocultavam punhais, olhares demorados que escondiam armadilhas, e toques suaves que se tornaram veneno. Cada gesto era calculado, cada palavra carregava o peso de uma conspiração que ultrapassava a carne, era uma trama espiritual contra o pacto do homem consagrado. E Sansão, o libertador de Israel, não discerniu. Repousou sua cabeça no colo de Dalila, e, ao fazê-lo, repousou também sua alma nas sombras. Não percebeu que o leão mais perigoso não ruge nos campos, mas sussurra no leito. E a cada instante que passava com Dalila, não era apenas seu corpo que se entregava, mas o coração que se inclinava à ruína. Dalila, portanto, tornou-se arquétipo eterno, a mulher cujo nome se inscreveu na história não apenas como traidora, mas como a encarnação da sedução que quebra pactos. Seu crime não foi apenas contra um homem, mas contra o elo sagrado entre o escolhido e o seu Deus. Ela destruiu o guerreiro, mas, sobretudo, manchou o sinal do voto, transformando o sagrado em escárnio diante dos inimigos. Desde então, sua marca ecoa através dos séculos, a marca da sedução que não apenas vence homens, mas destrói alianças. Dalila não é lembrada como amante, mas como maldição, não como companheira, mas como ruína, pois aqueles que se vendem por prata e fazem do coração um campo de traição, carregam para sempre um nome amaldiçoado, gravado nas páginas da eternidade. O coração humano não se rende à ruína de uma só vez. A queda, quase sempre, é lenta, gradual, como o fio da areia que se esvai da ampulheta. Assim também foi com Sansão. Ele não perdeu a força num só golpe, mas foi corroído pouco a pouco pela insistência venenosa de Dalila. Ela sabia que o segredo de sua força não se revelaria em um único instante, mas que o orgulho, a vaidade e o cansaço de resistir à pressão fariam o trabalho invisível de enfraquecê-lo. Dalila era como a serpente do Éden. Não mordeu de imediato, mas sibilou aos ouvidos do herói, repetidas vezes, até que sua voz se tornasse doce hábito,
até que seu clamor soasse mais forte do que a lembrança da voz de Deus. Dia após dia, Sansão era pressionado. No início, ele zombava, enganava-a com falsas respostas, cordas novas, tranças presas, laços frágeis. E sempre que ela tentava, os filisteus surgiam, e ele os despedaçava como pó. Mas mesmo o mais forte dos homens pode ser ferido, não na carne, mas na alma. Cada insistência de Dalila era como gota que cava a rocha. Como podes dizer que me amas, se teu coração não está comigo? Repetia, com lágrimas fingidas e carícias ardilosas. Suas palavras misturavam afeto e chantagem, ternura e acusação. Não lhe bastava ser amante, precisava ser senhora de sua vontade, senhora de seu segredo. O amor que oferecia não era amor, mas contrato assinado com o inferno. Sansão, acostumado a vencer feras e soldados, não percebeu que a guerra agora era interna. Dalila não se armava de espadas, mas de fragilidade aparente. Fez-se pequena para que ele se sentisse grande. Fingiu-se vulnerável para que ele se sentisse necessário. E nesse jogo de sedução, Sansão não estava vencendo, estava sendo vencido. Os dias se alongaram, e o riso zombeteiro de Sansão foi se tornando pesado. O coração, cansado de resistir, começou a ceder. Não há prisão mais forte do que aquela que parece prazerosa. E foi assim que a cela invisível se fechou, não com correntes, mas com o peso do afeto manipulado. Dalila insistia de manhã e de noite, enlaçando o coração do guerreiro como serpente que se enrola e aperta lentamente até sufocar. Sansão começou a perder a clareza espiritual. Aquele que fora chamado a ser juiz de Israel se transformava em prisioneiro da paixão. Sua alma já estava enfraquecida antes mesmo que sua força fosse arrancada. E então, no auge de sua pressão, Dalila ergueu o véu da traição com um sussurro mais perigoso. Dize-me, eu te suplico, em que consiste a tua força, e como poderás ser amarrado e dominado. Era mais do que um pedido, era a sentença de sua vida. Sansão, cansado, seduzido e enredado, começou a se aproximar da revelação fatal. Já não zombava com o mesmo vigor, já não respondia com a mesma confiança. O segredo de Deus, guardado em seus cabelos consagrados, estava por um fio de ser profanado. Naquele instante, a batalha espiritual atingia o clímax invisível. O céu observava, os anjos se calavam, e as trevas, pacientes, aguardavam o momento exato em que a língua do escolhido trairia o pacto eterno. Dalila não desistiu, e Sansão não resistiu. O silêncio de Deus, unido ao peso da insistência, empurrava o homem para o abismo. O segredo ainda não havia sido totalmente revelado, mas o fio da aliança já estava se rompendo. O libertador de Israel, que uma vez rasgou o leão com as mãos, agora era lentamente devorado por um leão invisível, o desejo. Dalila apertava a corda da sedução, e Sansão, sem perceber, já respirava com dificuldade. O fim estava próximo. O segredo de Sansão não foi entregue de uma só vez, mas como o rio que, após transbordar, rompe a margem e arrasta tudo em sua fúria. Dalila insistiu até que as últimas forças do coração do herói se quebrassem. Cansado, exausto, embriagado de paixão, Sansão abriu a boca e de sua língua escorreu a traição de um voto sagrado. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado o meu cabelo, a minha força se apartará de mim, e me tornarei fraco, como qualquer outro homem. As palavras ecoaram como sentença nos céus. O pacto feito ainda no ventre, que o separava como consagrado a Deus, agora fora entregue, não por espada, não por guerra, mas pela boca de um homem seduzido. O segredo do espírito foi profanado pelo sopro da carne. Dalila, ao ouvir, não sorriu de ternura, mas de triunfo. Sua máscara diamante caiu, revelando a cúmplice do inferno que era.
mandou chamar os príncipes dos filisteus e disse: Subi desta vez, porque ele me abriu todo o seu coração. A traição estava consumada, e a armadilha, prestes a se fechar. Enquanto Sansão dormia em seu colo, embriagado pela falsa segurança de quem confunde prazer com amor, Dalila mandou chamar um homem para rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Cada fio que caía no chão era mais do que cabelo, era aliança rompida, era voto desprezado, era força arrancada. O Espírito do Senhor, que tantas vezes se manifestara sobre ele, agora se retirava em silêncio. E quando Dalila o despertou com seu grito costumeiro: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele levantou-se, crendo que ainda possuía o vigor de outrora. Mas os céus estavam mudos. O poder havia partido. Sansão não sabia que o Senhor já o havia deixado. Preso, amarrado e cegado, o libertador de Israel se transformou em escravo. O homem que carregava as portas de uma cidade agora girava a mó como animal de carga. O juiz ungido de Deus agora era espetáculo de zombaria para os inimigos. E no fundo desse abismo, uma verdade terrível ecoava: Dalila havia vencido. A marca que ela deixou não foi apenas no corpo de Sansão, mas em toda a história de Israel. Dalila se tornou símbolo eterno da sedução que quebra pactos, da voz que convence guerreiros a renunciar ao chamado, da fraqueza que nasce quando o coração se curva diante do prazer. Sansão pagou caro por sua entrega. Dalila, embora desapareça das páginas da Escritura, permanece como sombra viva, lembrança amarga de que há vitórias que nascem não na guerra, mas no leito, não no campo de batalha, mas no coração. O peso eterno dessa história não está apenas na queda do homem mais forte, mas no aviso que ela sussurra ao longo dos séculos: não há força física, não há chamado glorioso, não há unção poderosa que resista à sedução quando ela encontra espaço no coração. Dalila é a marca de todos aqueles que preferem vender o dom divino por um afeto corrupto, que trocam a eternidade por instantes de prazer. Sua lembrança não desaparece, ela vive como aviso sombrio, como eco da serpente que ainda sussurra aos ouvidos dos escolhidos. E a história termina não com a glória de Dalila, mas com o silêncio de Deus diante de um homem que, mesmo ungido, caiu. Dalila não apenas quebrou um voto, ela quebrou um pacto, deixando atrás de si a marca eterna da sedução que arruína destinos.